Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje pro canal e o vídeo de hoje começa em grande estilo. Eu trouxe aqui para conversar com vocês o Daniel Medeiros, especialista em renda fixa, fundador do canal Daniel Medeiros, é para lá que eu vou. Isso. E ele vai mostrar pra gente um roteiro, um passo a passo de como escolher os melhores investimentos de renda fixa. Mas antes de partir pro conteúdo, Daniel, se apresenta aí pra galera. Bom, como a Sofia já falou, eu falo muito de renda fixa lá no meu canal, comecei até falando de viagem também, mas acabei que o público e eu também gostei mais desse tema, então a gente ficou falando de renda fixa. Então, todas as dúvidas que você quiser saber novos investimentos, qual aquele que vale a pena hoje para investir, tudo isso eu falo lá no meu canal. Então, se você não for inscrito ainda, se inscreve também no meu canal e se inscreve no da Sofia se você não for inscrito também, né? Tá assistindo o vídeo aqui, não se inscreve, fica só aproveitando o nosso conteúdo e não se inscreve também, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Tem que curtir e se inscrever, hein, pessoal? E antes de fazer aqui umas perguntas, eu selecionei dentro dos comentários aí que vocês fazem, vocês me perguntam muita coisa sobre renda fixa. Antes de partir para as perguntas pro Daniel responder, eu só queria dar um lembrete. Agora, nos dias 7 e 8 de setembro, aqui no YouTube, eu vou fazer uma imersão sobre investimentos de renda fixa e de renda variável, aulas ao vivo, onde eu posso, inclusive, tirar dúvidas de vocês. E se vocês quiserem participar, se inscrevam nessa imersão pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E dado esse recadinho, Daniel, vamos agora para as perguntas. E o que muita gente me fala, quais são os principais investimentos de renda fixa? Quando a gente fala de investir em renda fixa, o que a gente tem aí de seguro, conservador, mas que vai trazer boas rentabilidades para o nosso patrimônio? Pois é, a gente vai começar falando de onde nós, os brasileiros, investem. A gente tem a mania de investir na poupança, porque acredita que é o mais seguro, mais rentável. Muita gente até acredita que a poupança é rentável, mas na realidade a poupança hoje em dia está rendendo 50% do que esses outros investimentos que eu vou falar aqui rendem. A poupança rende de acordo com a Selic quando ela está abaixo de 8,5%. Ela rende 70% da Selic. Mas quando ela ultrapassa os 8,5%, ela fica fixa lá em cerca de 6, 7% ao ano. Hoje a Selic está em quase 14%. Então a gente tem CDBs, LCIs, mas que rendem pelo menos 100% da Selic, ou seja, eles rendem 13, 14% mais que o dobro da poupança. Então, se você está com seu dinheiro na poupança, se você não sabe ou se você tem medo de ir para outros lugares, esses investimentos eles são tão seguros quanto a poupança e rendem o dobro. Se você tiver 10 mil reais lá na poupança, em um ano vai render, sei lá, cerca de 700 reais. É isso mesmo? Eu acertei a conta? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? É isso, né? Então, se você tiver 10 mil reais investido na poupança, você vai ter 700 reais de rendimento. Lá no CDB, que rende 100% do CDI, esse ganho passa para R$ 1.300 em um ano. Tudo bem, vai ter o desconto do imposto de renda, mas ainda assim, mesmo com o desconto, esse ganho ainda fica superior à poupança. Então, esqueça isso de dizer que vou investir na poupança porque é mais seguro, porque não tem imposto de renda, porque mesmo não cobrando imposto de renda, ela rende menos do que os demais. E o CDB, Certificado de Depósito Bancário, ele é emitido por bancos e ele tem uma garantia. Todo CDB ele tem uma garantia, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Seja de banco grande, seja de banco pequeno, você vai ter a garantia do FGC. Então, supondo que você investiu no banco, você não prestou atenção na saúde financeira desse banco lá, esse banco quebrou, você vai ter o seu dinheiro de volta até o valor de 250 mil reais. Mas o ideal é que você veja sim a saúde financeira daquele banco para evitar utilizar o FGC. Porque quem tem seguro não quer usar o seguro. A gente tem o seguro por uma questão de segurança, mas a gente não quer passar pelo acidente para usar aquilo ali. E além do CDB, tem também as LCIs, que também são emitidas por bancos, com a diferença que elas não têm imposto de renda. Então, se você está na poupança porque não tem imposto de renda, a LCI, letra de crédito imobiliário, também não tem imposto de renda. E por que ela não tem imposto de renda? É porque, diferente do CDB, o CDB que é emitido pelo banco, o banco pode utilizar aquele dinheiro para emprestar de qualquer maneira. Já no caso da LCI e também a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, o dinheiro arrecadado pelos bancos só pode ser utilizado no setor imobiliário ou do agronegócio, que são setores... Como que eu poderia dizer, Sofia? São setores que são... Eles são mais bem vistos, né, pelo governo federal e ele dá essa isenção para estimular que a gente empreste dinheiro para os bancos e que eles, então, né, financiem os setores imobiliários e agrícolas. E por essa razão, o governo dá isenção para esse tipo de investimento. Então, investindo ali na LCI de 100% do CDI, por exemplo, que você teria um ganho de R$ 1.300, mais ou menos, depois de um ano,
todo esse dinheiro ficaria na sua conta, sem nenhum desconto, sem imposto de renda e com a mesma segurança. As LCIs são as minhas queridinhas, gente. Eu sou fã demais. Inclusive, o Daniel faz vários vídeos no canal dele, gente, falando sobre LCIs, as melhores, quais estão pagando mais. Inclusive, né, não deixe de se inscrever lá no canal dele para vocês aproveitarem. E depois disso, Daniel, depois que você falou, né, sobre CDBs, LCIs, esses outros investimentos de renda fixa que a gente tem, muita gente também tem dúvida. Como que funciona, né? Qual que é a diferença de rentabilidade? A gente sabe que tem, né, CDB pré-fixado, LCI atrelado ao IPCA, CDB que rende, né, uma taxa de um percentual do CDI. Qual que é a diferença entre eles e qual que é melhor para cada tipo de ocasião? Porque assim, uma vez que a poupança a gente sabe que funciona só daquele jeito. A poupança não tem diferença. Aquilo ali acabou. Mas já nesses outros aqui, a gente tem 3 tipos de rentabilidade, como você falou, Sofia. Pré-fixado, pós-fixado, IPCA e CDI. O pré-fixado é o mais simples. Porque quando você contrata, vamos supor que você contratou um CDB de 13% ao ano, com um vencimento em um ano, que tem várias coisas que a gente tem que prestar atenção, não é somente a rentabilidade, tem também ver o prazo de vencimento. No caso do pré-fixado, se você contratou com um prazo de um ano, esse CDB vai render 13% em um ano. Se você contrata um mesmo CDB com a mesma rentabilidade, 13% em 2 anos, ele vai render 13% ao ano. Ou seja, no primeiro ano ele rendeu 13%, no segundo ano ele rendeu mais 13%. E já no caso do CDI, o CDI ele se baseia na Selic, ele é pós-fixado. Eu não sei hoje quanto que ele rende, eu só vou saber o rendimento de fato lá no futuro. Mas ele é sempre um percentual daquela taxa de referência que é o CDI. E o CDI ele é baseado na Selic. A gente já falou que a Selic está hoje em 13,75%, então o CDI vai ser mais ou menos esse 13,75%. Ele é 0,1% a menos, então se a gente colocar o valor exato, 13,65%. Então se eu tenho um CDB de 100% do CDI, hoje é 13,65%. Mas se a Selic sobe ou desce, a rentabilidade vai variar também. Então por isso que a gente não tem como cravar qual vai ser a sua rentabilidade no futuro. A gente faz simulações de qual seria o seu resultado, mas não é um resultado de fato, porque a gente só vai saber o resultado lá no vencimento. Depois disso vem os IPCA. O IPCA normalmente funciona da seguinte forma. Eu tenho, por exemplo, o CDB IPCA mais 5%. O IPCA é a inflação, que é medida lá pelo IBGE, que é divulgada mensalmente. Então o valor também, a gente só vai saber o resultado do rendimento do seu CDB lá no futuro. Mas a gente consegue fazer uma simulação também baseada naquela previsão de inflação daquele ano. Vamos supor, a inflação desse ano está em torno de 7%, então a gente consegue, soma os 7%, a parte variável, mais os 5% do CDB que você contratou, então hoje ele está rendendo 12%. Mas à medida que a inflação sobe ou desce, a rentabilidade também vai ficar maior ou menor. E além disso, além da rentabilidade que a gente falou, do vencimento, você também tem que ficar atento com relação à liquidez do investimento. O que isso significa? A liquidez é quão rápido você vai ter acesso ao seu dinheiro. Então a liquidez pode ser liquidez diária ou no vencimento. Se você contrata um investimento, LCI, CDB, com liquidez no vencimento, e o vencimento é de 2 anos, o seu dinheiro só vai estar disponível para você depois de 2 anos. Antes disso, você não consegue resgatar. Até tem alguns bancos e corretoras que permitem que você faça esse resgate antecipado, mas você vai ser penalizado por isso. Você não vai conseguir a mesma rentabilidade que você teve até aquele momento. Então, considere que não existe essa liquidez antes do vencimento. E o caso da liquidez diária, que são muito importantes para a reserva de emergência, por exemplo, quando você precisa resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, que é muito semelhante à poupança, que a poupança você consegue resgatar a qualquer momento, a liquidez diária tem essa característica, porém, somente os títulos pós-fixados atrelados ao CDI é que tem essa característica. Os demais, pré-fixados e IPCA, não tem essa característica. Aí você tem que se programar, né? Porque você sabe que durante aquele período, aquele dinheiro ele vai ficar preso ali e você não vai conseguir tirar. E qual melhor, um ou outro? Não tem diferença, vai ser de acordo com o seu objetivo. Se você quer um dinheiro que você não sabe quando vai usar aquele dinheiro, então o ideal é que você pegue um com liquidez diária. Exatamente. Porque sempre que você precisar vai estar lá. Agora vamos supor que você quer fazer uma viagem daqui a 3 anos e você tem a opção de colocar no liquidez diária ou num pré-fixado ou mesmo que seja num CDI, mas que seja com vencimento daqui a 3 anos. Normalmente, como você não vai ter acesso ao dinheiro nesse período, o banco pega o dinheiro e ele pode ficar trabalhando o seu dinheiro naquele período. Então, pelo fato de o vencimento ser mais longo, ele
te dá uma rentabilidade maior. Então, como você já sabe que só vai utilizar aquele dinheiro no futuro, você sabe exatamente qual a data que você vai utilizar, então você pode sim, nesse momento, contratar um que tem um vencimento, uma liquidez somente no vencimento, vai ter uma rentabilidade maior e quando você precisar de fato do dinheiro, ele vai estar disponível para você. Maravilha. Então vocês viram, né, pessoal, que o planejamento é fundamental. Se você sabe que vai precisar daquele dinheiro, né, a qualquer momento, você vai ter uma rentabilidade um pouquinho menor, mas você vai ter a possibilidade de ter a liquidez diária para você utilizar aquele dinheiro quando você bem entender. E você sabe que, é daqui a 3 anos, só vou precisar daqui a 3 anos, abre mão da liquidez diária e opte por um pré-fixado, atrelado ao IPCA ou até mesmo ao CDI, mas que não tem liquidez diária porque, via de regra, os bancos vão te dar uma taxa de juros melhor justamente porque não tem essa liquidez diária. Então, se planejar, saber qual que é o objetivo que você tem para aquele investimento, é fundamental. E o Daniel, pessoal, ele é especialista em renda fixa. Os vídeos dele são muito famosos porque ele sempre traz aquelas rentabilidades, assim, recordes, campeãs, para você conseguir escolher os melhores investimentos de renda fixa e ter as melhores rentabilidades. E aí, Daniel, eu quero saber onde que você descobre tantos investimentos de renda fixa com taxas tão boas? Pois é, assim, não dá pra gente sair abrindo conta em todos os bancos e sair pesquisando aquele que está melhor, isso vai gastar muito tempo, né? E assim, na hora que você for declarar seu imposto de renda, você vai ter 30, 40 contas para declarar, isso não é bom, deixa pra gente que a gente faz isso, a gente abre a conta e você só vai exatamente no lugar que precisa. Existem 2 sites que você consegue consultar esse CDB, enfim, qualquer investimento da renda fixa que você consegue consultar nesses 2 sites e você consegue ver um ranking, quais são aqueles que estão rendendo mais. Então você vê qual é ele e já abre a conta, ou se você já tem, você já vai diretamente ali no investimento, que é o eHub e também o app Renda Fixa. Esse aqui é o app Renda Fixa. Então você vem aqui, investimentos, renda fixa, e ele vai listar todos os investimentos de renda fixa que ele vai encontrar nesse momento. E você pode inclusive fazer filtros. Se você quiser somente os CDB, ou melhor, somente os investimentos com liquidez diária, você simplesmente clica aqui, faz o seu filtro de acordo com o seu objetivo. Liquidez diária, se tem FGC ou não, qual o prazo de vencimento, qual é a alíquota do imposto de renda ou se não tem imposto de renda, como é o caso das LCIs que não tem imposto de renda. Você pode também escolher qual o indexador, se é pré-fixado, se é IPCA, isso, exatamente. Você pode fazer todas essas buscas. Então vamos fazer só um filtro aqui para a gente ver. Eu quero os investimentos com liquidez diária. Que tem a garantia do FGC. Que tem a garantia do FGC também. E a gente vai e faz o filtro, aplica aqui e ele vai mostrar somente os investimentos com liquidez diária. E ele mostra quais são os que estão rendendo mais. Olha só, hoje o melhor investimento com liquidez diária é o CDB do Banco Paulista, que está rendendo 112% do CDI. E aqui você tem as várias informações, investimento mínimo, qual o vencimento, qual a rentabilidade. Lembrando que a rentabilidade aqui foi como eu falei, considerando a Selic de hoje, mas se a Selic cai, essa rentabilidade fica menor. Se a Selic sobe, ela fica maior. Então aqui você consegue ver somente numa busca, você viu que a gente gastou rapidinho, né? Segundos, e a gente conseguiu ver a comparação dos investimentos. E aqui você pode ver também, o rating, por exemplo, desse Banco Paulista, embora ele está rendendo mais, é menor do que o do Sofisa, está com um rating maior. E o rendimento é um pouquinho maior. Então você já vê a segurança, você vê a rentabilidade e você decide se vale a pena abrir a conta naquele banco ali e conseguir aquela rentabilidade maior, ou no caso da segurança, se você prefere ter uma segurança maior, vai para aquele outro que rende um pouquinho menos, mas você já sabe que tem uma rentabilidade tão boa ou quase tão boa quanto. E outro site que você consegue ver também é o eHub. Ele é bem parecido, você consegue fazer a busca, você coloca aqui qual o valor que você quer investir e qual o prazo que você deseja investir. Se você não quiser colocar prazo nenhum, basta buscar aqui e ele vai listar também os CDBs, por exemplo, aqui ele mostrou um IPCA mais 8,5%. Mas aí você pode fazer os filtros também, tanto pelo prazo, quanto pelo indexador, CDI, Selic. Vamos fazer a mesma busca aqui para ver se ele mostra a mesma coisa lá do outro. Então eu quero CDI e eu quero com liquidez diária. Liquidez diária. E olha só, ele mostrou o Banco Bari, não mostrou o Banco Sofisa, não mostrou o Banco Paulista. Ou seja, embora a gente tenha aquelas opções lá no app Renda Fixa, aqui ele não mostra, mas ele mostrou outra opção que lá não mostrou, que foi o do Banco Bari, e mostrou também a LCA do Banco ABC, rendendo 91%. Então, existem também LCAs e LCIs com liquidez diária e atrelados ao CDI,
com liquidez diária. É isso que a gente estava fazendo a busca aqui. Aí a gente vê aqui a rentabilidade equivalente. Você vê aqui que os de 110% está com a rentabilidade equivalente de 10,81%. Isso aqui é a rentabilidade líquida no caso do CDB, porque ele desconta o imposto de renda. A LCA não tem imposto de renda, então essa rentabilidade bruta é igual à líquida. Então ele está rendendo mais. A LCA do ABC está rendendo mais do que o de 110%. Então aqui nesses dois sites você consegue buscar isso. Mas eu sei que, por exemplo, tem o banco da Ecoval, Sim. ele não apareceu em nenhuma dessas duas listas aqui. É verdade. E eu sei que ele tem também um CDB de 110%. Então, embora esses sites ajudem bastante a gente a conseguir encontrar boas opções, mas às vezes eles não mostram tudo. Então, eu faço esse trabalho, então se você não quiser abrir conta no Daicoval ou em qualquer outro banco para poder saber quais são as melhores opções, você pode olhar lá no meu canal também. Mas esses sites aqui eles já te dão uma luz, por exemplo, para você já saber mais ou menos. Você tem a conta lá no seu bancão, aí você olha aqui nesses sites. Ah, eu consegui uma rentabilidade de 110%, no meu banco está 80%, então está bem ruim, então jamais invista no seu banco. Veja por esses sites aqui. Então essa seria um atalho para você conseguir encontrar boas rentabilidades na hora de você investir. Maravilha, pessoal. E aí vocês já perceberam, né? Se quiserem ficar por dentro, então, das melhores opções de renda fixa, tem essas ferramentas aqui que o Daniel mostrou, mas se inscreva e siga ele lá no YouTube para você também ficar por dentro, né, de outras rentabilidades que ele sempre está procurando e descobrindo e que pode ser que você não veja aí nos aplicativos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitíssimo obrigada, Daniel, por essa Sofia, participação. pelo convite. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pessoal, me conta aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.